Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Nascimento, experiência ou trauma? Antes da gente começar efetivamente o episódio, a gente não pode esquecer de dizer da nossa grande parceira, Sabiá Marcas, que está com a gente nesse processo de registro de marcas do Desculpa o Áudio Longo. Quem está nos acompanhando sempre, assistindo todos os episódios, já sabem. O Desculpa o Áudio Longo está no processo de de registro de marcas. E de reconhecimento. E de reconhecimento também, faz parte, né? Sim. E a gente, sempre que confia em alguma empresa, em algum parceiro, a gente indica. Então, a Sabiá Marcas é uma empresa que é muito séria, que está sendo para a gente muito legal estar com eles. E caso vocês tenham interesse em também registrar a marca de vocês, vocês ainda ganham um desconto. É só usar o cupom Desculpa o Áudio Longo, Sabiá10, que vocês conseguem esse desconto lá com a Sabiá Marcas. Sim, a gente vai deixar, né, as informações na descrição aqui do episódio, o link para o site delas, é só seguir o link e falar com elas, entrar em contato, que elas são muito receptivas. Eles, né? Eles. Elas, porque a gente acabou tendo contato com duas mais em específico, mas é uma equipe que tem mais pessoas, né? Não é só meninos. Mas eu até queria comentar, assim, tanto que eu tenho percebido a equipe como cuidadosa, né? Assim, a gente está nesse processo do registro de marca. Quem souber um pouquinho sobre isso vai saber que não é uma coisa, vou registrar minha marca, amanhã a marca está registrada. Tem todo um processo e elas vêm informando como que o processo está acontecendo, que perigos que a gente corre às vezes da coisa ficar um pouco mais conhecida, a gente ficar sendo muito acessada pelas pessoas de um jeito não necessariamente positivo, assim. Elas vão alertando a gente do que a gente pode passar, como a gente pode responder essas coisas. Até agora não aconteceu nada, acho que vai continuar não acontecendo, mas elas são muito cuidadosas, né? E eu acho que vale muito a pena indicar pessoas que sejam cuidadosas. Tem muito a ver com o que a gente tenta fazer aqui também. Então, sim, fica aí a indicação. Bom, bora pro episódio? Bora. Se dizemos que nossa única certeza na vida é que vamos morrer, também sabemos que todo ser que morre precisa um dia nascer. O nascimento é, então, a entrada no desconhecido, no novo, no estrear de uma existência que pode ser integrada e bem aproveitada ou não. Quando falamos sobre os traumas e dores da vida, muito frequentemente buscamos explicações nos nossos primórdios, que costumam ser os primeiros anos de vida. Mas será que a experiência do parto pode ser um desses fatores que já facilita ou dificulta a nossa entrada no mundo? Será que o nascimento, como Freud coloca, é realmente um trauma a ser elaborado por todos nós? Winnicott foi um autor que olhou para o parto sem grandes determinismos. Ele acreditava que este, além de não ser apenas fonte de trauma e gerador de ansiedade, pode ser uma experiência integradora e de continuidade do ser. Mas para que isso aconteça, reforçou a importância do amparo do ambiente para que o bebê e a mãe possam viver esse momento de forma saudável e fortalecedora. Nesse caso específico do parto, o que é este ambiente que precisa apoiar a mãe? O que é importante que o acompanhante da parturiente saiba e faça? Como a equipe pode ser facilitadora de saúde e integração nesse momento? Quais ações nós devemos evitar? Como a psicanálise pode nos ajudar nessas vivências? É sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje. Vem com a gente? E para nos ajudar a conversar sobre essas situações tão específicas e tão importantes, nós temos a presença aqui hoje de uma pessoa muito querida e muito amorosa que se dedica a estudar e trabalhar com essa temática. Maria Lídia, no tempo de um áudio, conta pra gente. Quem é você? Oi, meninas. Bom dia. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje falando desse assunto que eu gosto tanto, né? Para já me apresentar e falar um pouco do lugar de onde eu falo, né? Eu comecei a estudar, gente, sobre a parentalidade Winnicott já no meu primeiro ano de graduação, quando eu entrei num grupo de pesquisa que tinha esse objetivo mesmo, né? Estudar as diversas parentalidades e o que o Winnicott tem a ver com isso. E tanto durante a graduação, quanto também depois do meu trabalho de mestrado, eu me dediquei a estudar sobre a experiência do parto. Então,
justamente no mestrado, o foco do estudo foi a experiência do parto com acompanhante. Então, como é que a parturiente vivia aquela experiência de ser acompanhada e como é que o acompanhante vivia aquela experiência de estar naquele lugar que não era de protagonista, né, era de espectador, mas não um mero espectador que está lá do lado de fora, só observando os eventos, mas de um participante mesmo ativo, né, nos cuidados com essa mulher. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse lugar de cuidado do acompanhante na experiência do parto, o lugar de cuidado da psicanálise nessa experiência. Então, o que a gente tem a ver com isso, né, meninas? Por que a gente está falando desse tema aqui hoje? E eu espero que seja um bate-papo aí bem gostoso para todas vocês. Nós estamos bem animadas. Eu também. Eu acho que talvez essa primeira questão que você colocou é assim, o que a gente tem a ver com isso, né? O que a psicanálise tem a ver com isso? Por que a gente está falando disso aqui hoje? Por que isso é relevante? E essa eu acho que é uma boa pergunta, né, Roberta? Porque muita gente fala, eu não vou estudar muito parto, nascimento, a experiência do ciclo gravídico puerperal, porque eu não atendo essas mulheres. Esse não é meu foco de estudo. Mas a gente sabe, né, gente, que na clínica, em algum momento, algumas de nossas pacientes vão engravidar, ou ainda que a gente atenda homens, né, vão ter aí possivelmente alguém da família, uma companheira que vai viver essa experiência, e a gente precisa saber o que tem por trás dessa experiência para que a gente possa justamente fortalecer esse ambiente para que essa mulher possa ter uma vivência o mais fortalecedora, o mais integradora possível, porque o parto, gente, é um evento de alta intensidade física e emocional. E a gente sabe que eventos com essa intensidade têm um potencial desagregador muito grande. Eu vi isso na minha experiência, né, entrevistando as mulheres lá no hospital onde eu fiz o meu trabalho. Por outro lado, também entrevistei outras mulheres e recebi na clínica também pacientes que falam do parto como a melhor experiência da vida, como um momento de maior integração, de maior fortalecimento, de maior conexão com ela mesma e com o corpo. Então, é isso que a gente precisa estar atento na clínica, né? Como que cada um vai viver essa experiência. Veja, eu recebo na clínica mulheres que, depois de anos que o parto já ocorreu, ainda sentem a necessidade de elaborar o trauma. E o trauma vem do quê? Ele vem da invasão, né? De uma invasão que acaba excedendo os limites daquela mulher naquele momento, seja por ações da equipe de saúde, seja por ações do próprio acompanhante, e seja também por intercorrências ambientais que ninguém tem controle, né? Então, um bebê ali que acabou entrando em sofrimento, que precisou ir para uma UTI, uma mulher que viveu ali o parto como uma experiência onde ela não recebeu o suporte necessário. Eu me lembro de uma participante do mestrado, gente, que dizia o seguinte: nossa, parece que está tudo quebrando aqui dentro de mim. Então, essa coisa da quebra, né, da desintegração. E em experiências como essa, o nosso papel de cuidado enquanto psicanalistas é muito importante para ajudar nessa elaboração, porque isso causa efeitos, né? A gente vê que muito do puerpério dessas mulheres, de como vai ser vivido esse puerpério, tem também a ver, em partes, né? Não que seja só isso, mas uma parte é de como essa mulher viveu a experiência do parto. Se ela se sentiu melhor acolhida ou invadida por esse ambiente. Então é isso, na clínica, gente, em algum momento, esse assunto, ele vai chegar. Fora essa parte clínica, né, pensando em nós como psicanalistas, eu costumo dizer que a gente também está inserido no contexto de uma saúde pública, né, que a psicanálise ela não é descolada da realidade brasileira, ela não é só dentro dos muros do consultório, das paredes do consultório, e se a gente quer pensar fora da caixa, a gente precisa lembrar das estatísticas mesmo quando a gente está falando de saúde pública. Então, a gente tem mulheres que sofrem muita violência obstétrica, e isso é marcado principalmente pela raça. Então, existem estudos científicos que mostram que mulheres negras sofrem mais violência obstétrica do que mulheres brancas, por exemplo. Além disso, a gente sabe que o Brasil está aí no top da lista de países que são mais cesaristas. E é lógico, aqui não é uma crítica ou um apelo a um tipo de parto específico ou a outro. Mas quando a gente fala da humanização do parto, a gente fala principalmente do poder de escolha da mulher. E é preciso a gente se perguntar, né, o quanto que as mulheres do nosso país podem, de fato, escolher a via de parto, podem, de fato, escolher esse acompanhante. Apesar de existir a lei do acompanhante desde 2005, a gente sabe que poucas mulheres têm conhecimento sobre essa lei. O meu trabalho de mestrado mostrou muito isso,
que isso é pouco falado no contexto da saúde. E a gente entra numa caixinha muito grande da saúde pública, né? Então, como é feito esse pré-natal, que tipo de cuidado essas mulheres recebem, como que a diferença, né, do nível socioeconômico também impacta, então, nessa experiência do parto, quando a gente vai pensar não só na qualidade do pré-natal, mas no direito de escolher, de saber o que essa mulher pode pedir ou não durante a experiência. Então, tem muita coisa envolvida, né, gente? Falar de psicanálise e parto realmente é falar de muita coisa. É falar de clínica, é falar de saúde pública, é falar do nosso papel no hospital, é falar realmente de como cuidar melhor das nossas mulheres. Eu me lembrei na residência, que eu e a Carol fizemos residência em lugares diferentes, mas nós duas tivemos essa experiência hospitalar da saúde. Eu participava ali, estava ali em alguns ambulatórios que atendia as gestantes, e uma coisa que eu ouvia muito era assim, como pelo SUS, né, a gente é preconizado que o parto seja o normal. Acho que é interessante trazer isso até para a gente ampliar a questão, né? Porque quando a gente fala assim, a mulher precisa... o parto humanizado é a mulher poder escolher a forma, né? Que vai acontecer. Normalmente a gente já pensa assim, bom, não, que seja então o parto normal e não a cesárea, né? Porque estamos numa cultura que favorece que a pessoa escolha a cesárea. Acho que isso tem mudado um pouco mais, mas eu lembro de vivenciar também o oposto, assim, né? De muitas mulheres assustadas e dizendo, não quero parto normal, mas não posso escolher. E aí, lógico que a gente fazia também um trabalho até de psicoeducação, de entender quais eram os medos em relação ao parto normal, mas acho que essa questão da escolha, né, ela estava presente ali também, né, dessa possibilidade de eu quero escolher, né, e eu não posso. E você sabe, Roberta, que é muito isso mesmo, sabe? Eu me lembrei também, te ouvindo falar, de uma das participantes do meu mestrado, que teve o primeiro parto normal, e por alguma intercorrência o bebê sofreu uma lesão física permanente, né? Então, essa criança, ela ficou com essa questão por muitos anos, tendo que cuidar na fisioterapia, terapia ocupacional, com a própria psicologia, e essa mulher, ela chega para o segundo parto dela dizendo, eu quero superar o meu trauma de parto, eu quero poder escolher uma cesárea que seja humanizada e que vá de encontro àquilo que eu preciso. E é claro, né, gente, que num cenário ideal, essa mulher teria a oportunidade de elaborar com muito tempo essa primeira experiência, talvez até apostaria num parto normal novamente, mas no cenário real, que era aquilo que estava inserido naquele momento, ela disse, deu certo. Eu entrevistei essa mulher logo após o parto, né, ela disse, a minha cesárea teve música, a minha cesárea teve luz baixa, meu marido teve do meu lado o tempo todo. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi meu bebê nascer. Eu acho que finalmente eu estou conseguindo superar meu trauma de parto. Então, gente, a psicanálise é muito no 1 a 1, né? A psicanálise, ela não levanta bandeiras. A psicanálise, ela não segue protocolos de humanização. A psicanálise não segue protocolo nenhum, né? A gente olha o caso a caso, a gente olha a subjetividade e a gente dá voz para essas mulheres. Eu costumo dizer que o papel do analista, quando esse analista tem a oportunidade de estar dentro da sala de parto, é justamente colocar luz nisso, na subjetividade. Porque é um tiro que sai pela culatra, né? Quando a gente fala dos protocolos de humanização. Se humanização é sobre o direito de escolha, parece que fica meio paradoxal ter um protocolo para isso, né? Então, a mulher tem que parir nessas posições que favorecem sei lá o quê. Tem que amamentar assim que o bebê nascer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter um acompanhante, o acompanhante tem que ser o marido. Começa tanta coisa que acaba anulando mesmo essa coisa singular. Então, muito do nosso papel é operar ali, né, na subjetividade. Poder resgatar isso que muitas vezes é perdido num cenário que o foco fica totalmente no biológico, no fisiológico, no hospitalar. Então, é muito importante poder lembrar disso, né, Roberta e Carol. Por outro lado, a gente também vê o oposto. Nossa, eu queria muito ter tido um parto normal, cheguei no hospital com 9 centímetros de dilatação, o cara olhou para mim e falou, não, seu bebê é muito grande, você não vai aguentar parir, vamos para cesárea. Nossa, que violência, né, gente? Nada te ouvir, você não vai aguentar. Exato, esse bebê é muito grande para sair de você.
Ou uma outra mulher que teve parto normal também ouviu algo parecido, né, de que o bebê era grande demais e que ela estava dando muito trabalho, que ela estava gritando muito. E quando o bebê nasce, a gente sabe que a cabeça do bebezinho fica um pouco mais achatada mesmo, né, quase que um formato assim de parafuso. E ela dizia que a enfermeira olhou para ela e disse: tá vendo? Você se apertou tanto, você fechou tanto as suas pernas, que o seu bebê nasceu com a cabeça amassada por sua culpa. Nossa. Isso é uma violência, né, gente, sem tamanho. Não dá nem para descrever o impacto disso na subjetividade de uma mulher. Como se a dor dela, o sofrimento dela tivesse destruído mesmo aquele bebê de uma certa forma. Então, como falta, né, a gente poder falar sobre isso. Já são anos que o programa de humanização do parto e do nascimento começou pelo Ministério da Saúde, se não me engano, foi lá em 2001. Você vê quantos anos se passaram e a gente ainda fica rodando em círculos, né? Claro, alguns avanços já aconteceram, não podemos desconsiderar tudo que já foi percorrido, mas temos um longo caminho pela frente, né? E acho que a psicanálise entra aí também. Essa coisa do tem que, é sempre muito, acho que muito invasiva mesmo. É muito limitadora e gera muita raiva, porque às vezes você poderia até escolher por, mas só de falar que tem que, já muda completamente o tipo do pensamento em torno daquilo, né? E aí eu fiquei aqui pensando, Lídia, sobre isso que você está falando, da psicanálise, assim, e que vem na minha cabeça, é o tanto que a gente trabalha com as narrativas da coisa, né? E o espaço que tem tido nas redes sociais, eu tenho visto muito isso, para as mulheres relatarem os partos, né? Espaços de relato de parto. Vejo muito esses relatos de parto, é sempre uma coisa assim, que eu sempre leio todos, acho o máximo, mas que é uma novidade, assim, não sei se as pessoas relatavam os partos delas da mesma forma que tem se relatado hoje em dia, e que talvez isso também seja um avanço, né, assim, de poder contar como foi, como elas se sentiram, o que elas escutaram, como elas interpretaram aquilo que elas escutaram, qual foi a experiência ali, acho que isso vai sensibilizando as pessoas também. E aí eu queria te perguntar, assim, considerando isso tudo, assim, qual que é a atuação do psicanalista dentro da sala de parto, porque isso também é uma coisa muito nova, assim, até para mim, fico pensando, mas o que eu vou fazer lá dentro se eu estivesse lá, sabe? E isso é muito interessante, né? Não estou dizendo que não tenho o que fazer, mas que queria te ouvir um pouquinho, assim, como é esse olhar, essa atuação? Eis a pergunta de $1 milhão, né? Porque tem poucos estudos sobre isso de fato, e é uma atuação ainda muito limitada, são poucos hospitais que permitem a entrada desse psicólogo, geralmente são os psicólogos residentes mesmo, que acabam adentrando nesse espaço, mas se eu pudesse resumir, gente, eu acho que eu diria isso que eu estava dizendo hoje mais cedo, né? É poder olhar para a subjetividade, é poder tirar esses protocolos, sabe? Tá ali do lado da mulher, ouvindo, dando suporte, acolhendo, muitas vezes podendo traduzir a experiência. Eu acho que a gente poderia colocar o psicólogo na caixinha do acompanhante profissional, né? Que pode estar ali na cena do parto. Quando a gente pensa nas ações de apoio, a gente tem 3 grandes ações. É o apoio físico, então, massagens, toques, isso geralmente o psicólogo faz de um jeito mais restrito, né, até por conta dessa coisa mais profissional, para que a mulher também não se sinta invadida. Tem o apoio emocional, e aí sim eu acho que a gente entra com tudo, né, com as nossas palavras de encorajamento, com a nossa escuta, com o nosso olhar, com o nosso silêncio. E isso eu acho tão importante dizer, gente, porque muitas vezes tem a fantasia de que, vou me preparar lá para acompanhar uma mulher no parto. Deixa eu estudar aqui frases que podem ajudar na cena do parto, né? Técnicas de relaxamento, técnicas de meditação. E não que isso não seja importante. Pode ser, né? E muito ainda. Mas às vezes, gente, o que aquela mulher mais precisa é de silêncio, é de presença, é de uma presença ativa pelo olhar, né? Pelo cuidado mesmo. Eu tô te vendo. Eu tô te ouvindo, eu tô vendo que tá difícil. Eu vou te dar uma água, eu vou ficar aqui do seu lado, sabe? Eu tenho uma colega que compartilhou que o que ela mais gostou do marido ter feito na cena do parto, olha, gente, que coisa, né? Foi ter ofertado água para ela durante todo o tempo. E ele falou assim, gente, mas eu não fiz nada, eu só ofereci a água. E ela disse, mas a água era tudo que eu precisava, porque eu não lembrava de beber água. E eu parto uma maratona, né? Uma corrida de sei lá quantos quilômetros. É isso. Percebe como é muito sutil?
não é de ficar fazendo grandes malabarismos, mas é de poder estar conectado de alguma forma com aquela mulher para poder reconhecer as necessidades dela. Se a gente pudesse pensar, né? Quem é o melhor acompanhante de parto? É o marido? É a mãe? É a psicóloga? É a doula? É a vizinha? É a amiga? É a pessoa com que essa mulher tem mais sintonia. Por quê? Essa sintonia prévia vai ajudar justamente nisso. O nosso modelo é sempre a mãe suficientemente boa, né? E a gente sabe que a mãe, ela precisa se conectar com esse bebê, se identificar com esse bebê, para também poder reconhecer as necessidades dele. Então, é isso que o acompanhante suficientemente bom também faz. Ele se identifica com a parturiente, ele reconhece as necessidades dela e, dentro do possível, ele acata, né, essas necessidades. E quando a gente está falando de uma mulher, gente, na cena do parto, ela está tão vulnerável que o desamparo dela pode ser semelhante mesmo a esse desamparo do bebê. E assim como o bebê não consegue pedir as coisas com palavras, essa mulher muitas vezes também não vai conseguir. Por isso que eu falo que a sintonia prévia é tão importante. Um acompanhante despreparado pode gerar justamente o oposto. Isso também a literatura científica já se debruçou. Como é um acompanhante desconectado na cena de parto? Além de não ajudar, ele ainda atrapalha, porque é o cara que vai desmaiar, é o cara que vai demandar muito da equipe, é o cara que vai colocar mais pilha no negócio, mas tá bem, é assim mesmo, ela não vai morrer, meu filho tá bem. Então, são tantas coisas que acabam entrando ali, que aquele acompanhante que deveria ofertar um suporte emocional, um holding mesmo, ele acaba ofertando uma outra coisa, né, que é meio que compactuando com esse colapso. Nossa, meu bebê vai morrer, minha mulher vai morrer, alguma coisa muito errada tá assim, essa dor não é normal, isso que tá acontecendo não é normal. E como é que, entre aspas, né, gente, a gente prepara o acompanhante? Eu digo entre aspas, porque a gente nunca se prepara para o impreparável, que é a cena do parto, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas como é que a gente dá, então, o mínimo de recursos necessários? É a partir da informação. E essa informação, muitas vezes, no pré-natal. Né? Hoje a gente tem psicólogos que criaram um modelo, isso é lá das meninas da Universidade de Brasília, lá da UNB, que é o modelo Arraes de pré-natal psicológico. A Alessandra Arraes, ela criou esse termo mesmo, pré-natal psicológico, e uma das esferas desse pré-natal é justamente promover grupos onde esse acompanhante ele pode estar inserido, grupos terapêuticos mesmo, né, durante a gestação, para poder falar sobre esses assuntos, gestação, parto, pós-parto, porque a informação, gente, ela salva. Claro que uma informação mediada, uma informação dosada, né, sem aí só seguir os protocolos. E eu tive a oportunidade de fazer um grupo desse, sabe, lá na universidade onde eu me formei, na PUC de Campinas, foi um grupo de pré-natal psicológico, e vejam que interessante, a gente percebeu uma resistência muito grande desses homens de adentrarem nesse cenário, então toparem participar dos encontros para falar sobre o parto, o que também diz, né, gente, de um movimento social, o quanto que o parto foi um evento exclusivamente feminino por muitos anos, e se hoje isso está mudando, e esse homem vem entrando mais na cena, é em passos lentos, muitos ainda resistem mesmo a esse movimento. Apesar disso, a literatura científica, ela já vem mostrando que no passado, as mulheres, elas escolhiam mais a mãe como acompanhante, e hoje elas já têm escolhido mais o marido. Então, a inserção desse homem nessa cena tem aumentado cada vez mais mesmo, que é muito interessante, né, para a gente pensar até na transformação histórica mesmo na cena do parto. Nossa, isso é bem interessante mesmo, porque eu fico aqui pensando, o parto é muito tido como um assunto de mulher, né, um assunto de mulheres, e um pouco é mesmo, porque é o corpo feminino que está vivendo de coisas ali, mas não só. E aí, a hora que, né, que você comentou, e a Rô também comentou, a primeira pergunta, por que falar disso? O que ficou me rondando aqui foi muito no sentido também de, porque todo mundo nasce, sabe, assim, todo mundo saiu de algum jeito do corpo de uma mulher, independente de que jeito foi esse, e isso atravessa nossa experiência, inaugura um tanto de outras experiências, e aí cuidar disso, sendo homem, sendo mulher, dentro de um contexto em que as pessoas têm intimidade, né, como você está dizendo, é cuidar desse bebê e do ser humano futuro também. Não que, né, parto bom, pessoa boa, parto ruim, pessoa ruim, não é isso também, mas assim,
é uma experiência que diz muito, né, que marca muito, de muito do que a gente pode viver na vida como um todo, né, e aí, fiquei pensando um pouco sobre isso, e os homens estarem dentro disso é também acolher um pouco mais disso. Com certeza, sem dúvidas. E sabe, Carol, te ouvindo falar, eu me lembrei até de um alerta que o Winnicott nos faz, que é de não supervalorizar o evento do parto, porque ele é um entre tantos outros eventos que marcam a nossa existência. Então, veja, quando a gente coloca a luz na cena do parto, é para isso, né? É para lembrar que todo mundo nasce, é para lembrar que essa mulher precisa de cuidados, que esse bebê precisa de cuidados, mas não é no sentido de supervalorizar tanto essa experiência, a ponto de que se a mulher não seguir o modelo XYZ, ela não é uma boa mãe, esse bebê está fadado ao fracasso, esse bebê ele vai adoecer. Gente, quantas mulheres não chegaram na clínica para mim dizendo, meu bebê ficou na UTI, e agora ele ficou na UTI neonatal, ele não teve lá os primeiros dias tão importantes. Gente, tem bebê que chega a ficar 3 meses ou mais na UTI. Vai falar para essa mulher que então vai ser uma criança, um adulto psicótico. Não é assim, né? Não é uma ciência exata, causa e efeito. É claro que existem coisas, né, para serem vistas em relação ao bem-estar emocional desse bebê, mas não é algo definitivo. Eu acho que a teoria do amadurecimento de Winnicott, ela é tão bonita por conta disso. Diferente de alguns autores que acabam sendo um pouco mais deterministas, Winnicott não. Ele acredita que todo bebê nasce com um potencial inato, né, para esse desenvolvimento, para esse amadurecimento, e o ambiente pode atrapalhar ou ajudar. Mas não é porque existiram algumas falhas que isso não pode ser recuperado em outro momento. Se não, gente, por que a gente seria psicanalista? Por que a gente estaria cuidando das pessoas? Se não tivesse nada para fazer, né? Seria o nosso trabalho, né? Porque a gente está sempre atrasado. Exato. Eu lembro muito de falar isso na análise, né? De sentir que estava atrasado. Minha analista sempre fala, a gente está sempre atrasado. Exato. É sempre depois, né? Exatamente, é sempre depois. Então, acho que o lugar de cuidado da psicanálise entra aí também, sabe? De poder acolher essas mulheres e poder dizer, calma, não é uma ciência exata, não é uma relação de causa e efeito. Você tem muito tempo com seu bebê ainda. Você tem muita coisa para viver com esse bebê ainda. Por outro lado, saindo agora da cena de trabalhar com o paciente, quando a gente pensa em trabalhar com a equipe de saúde, a psicanálise pode operar aí também, né? De, vamos dar colo para esse bebê dentro do possível, vamos conversar com esse bebê. Tem diversos trabalhos, né, de psicólogos que conversam com bebês na UTI neonatal. Não é à toa, né, porque é uma forma de traduzir mesmo essa experiência, de poder dar esse holding, né, para aquele bebê que está passando por aquele momento. Eu me lembro de ter feito durante um tempo no hospital um trabalho de ouvir as mães dentro da UTI. E o quanto que elas diziam que isso era importante, o tanto de coisa que elas tinham para falar. Porque, veja, se o parto é um evento de alta intensidade emocional, não poder ir para casa elaborar esse evento depois, e ainda ter que elaborar uma doença, uma intercorrência, algo que saiu ali do percurso natural das coisas, gente, é uma trabalheira danada para essas mulheres, né? Em pleno puerpério, com os hormônios à flor da pele. A gente sabe que o acesso ao UTI neonatal é restrito, não tem como toda a família estar ali, geralmente é só a mãe, né, o pai que podem entrar por um tempo limitado. Então, tem tanta coisa, né, para a gente poder pensar junto com a equipe de saúde, de como ofertar um ambiente mais acolhedor para essa dupla que está ali naquele momento. Então, trabalho não nos falta, né, gente, quando a gente pensa na cena do parto, porque o parto nunca é só o parto, é sempre o que vem depois também, né? E acho que o nosso trabalho acaba sendo esse, né, de tentar trazer a emoção, a sensibilidade em ambientes que são muito duros, muito aversivos, difíceis, em que muitas vezes até para sobreviver ali, a equipe precisa ficar um pouco mais engessada, assim, mais dura, menos sensível, né, para dar conta mesmo. Mas acho que o nosso trabalho é tentar trazer, né, essa sensibilidade para que o trabalho também ali não fique. Porque para uma pessoa que trabalha na UTI, né, eu fico pensando assim, neonatal, aquilo de alguma forma começa a ficar um pouco mais automático. Mas para uma mãe que está com uma criança na UTI, aquilo não tem nada de automático, né? Exato, exato. Você sabe, Roberta, que você falando disso, eu me lembrei de uma disciplina letiva que eu tive na faculdade, que era de humanização para profissionais da saúde.
especialmente para médicos, porque por muito tempo, dentro da faculdade de medicina, a gente teve esse estereótipo confirmado, né, de que os médicos precisam olhar para os pacientes como números, de uma maneira fria, para que não se comovessem, para que conseguissem meio que fazer o que tem que ser feito, entre aspas, né, sem se deixar afetar. E, gente, somos humanos, como que a gente não vai se deixar afetar? E aí vem esse movimento inverso depois, de não, calma, vamos falar dessa parte humanizada. Sim, aquele paciente é uma pessoa. Ele é o filho de alguém, ele é o amor da vida de alguém, ele está em sofrimento, e vai ser preciso, numa certa medida, né, numa certa dose, não se misturar com aquele paciente, mas sim se conectar. Talvez como a mãe preocupada, né, ou winnicottiana, pode se conectar com o bebê. E é muito interessante, porque eu me lembro que naquela disciplina, um colega da medicina disse, nossa, o professor tal, no meio de uma cirurgia, onde um paciente veio a falecer, pediu para que todo mundo ficasse em silêncio, para que ninguém falasse sobre aquilo. Entrou meio que numa negação, assim, sabe? Vamos fingir que isso não está acontecendo, vamos fazer outra coisa. E esse colega, ele precisou ir até a parede, virar assim de frente para a parede, no canto da parede, e chorar. Chorar sozinho, no canto da parede, sem ninguém para ampará-lo. Porque a gente não pode falar sobre isso, a gente não pode se comover, a gente tem que ser frio. Mas é isso, né? É esse tipo de frieza que eu acho que a gente tenta desmistificar um pouco. Entre não se misturar com o paciente e ser 100% frio, há de existir o meio do caminho, né, gente? Porque senão, como é que a gente vai cuidar da saúde das pessoas? Não dá. Com esse distanciamento todo, não dá. Eu lembro também de um evento que eu tive a oportunidade de participar no Hospital Sírio-Libanês, logo no comecinho da faculdade, que eles também estavam levantando essa bandeira. Isso há 10 anos atrás. Então, vejam como a gente tem mesmo um caminho a ser percorrido, né? Quando a gente pensa no cuidado mais afinado à saúde. Muito doído essa ideia de ter que ir para a parede chorar sozinho porque não pode sentir. E aí, como isso vai disseminando, assim, aí eu fiquei aqui pensando que talvez o remédio, um remédio possível para isso seja essa frase que você disse, né? Esse paciente é o amor da vida de alguém, porque para a pessoa ser o amor da vida de alguém, ela precisa ser uma pessoa. Exato. Acho que na pandemia isso apareceu mais, né? Apareceu. Eu lembro das pessoas que escreverem, né? Assim, subjetividades mesmo, detalhes daquela pessoa que estava ali internada. Super, super. Até porque eram muitos números, né? A chance daquilo. E virou, em certo sentido, assim, só virar muito número, um número muito alto, assim, que a gente perde um pouco da dimensão, é muito grande. Cada número era o amor da vida de alguém. Sem dúvidas, sem dúvidas. E por falar em pandemia, gente, eu me lembrei de um dado muito importante, que o quanto a lei do acompanhante ela foi violada, né, durante a pandemia. Então, muitas mulheres tiveram que parir sozinhas. E a própria Organização Mundial da Saúde emitiu notas dizendo que, a não ser que o acompanhante estivesse com Covid, se ele estivesse com máscara, né, ele poderia continuar acompanhando essa mulher. E os hospitais violaram 100% essa lei. Então, a gente entende que era um cenário mundial muito atípico, né, que ninguém nunca tinha passado por isso, mas, por 2 anos, as mulheres pariram sozinhas em muitos hospitais. E, de novo, né, quem tem acesso às informações, que geralmente são as mulheres que tiveram a oportunidade de fazer um pré-natal mais completo, ainda lutaram pelos direitos. Mas a gente sabe que, no geral, são as mulheres mais vulneráveis economicamente que não têm acesso aos próprios direitos e acabam sofrendo esse tipo de violência. Por isso eu digo, né, falar de psicanálise é também falar de política pública. É uma pena, né, que isso tenha acontecido. E que bom que isso pode ser resgatado depois. Que mais estudos foram sendo feitos em relação a isso, que essas notas da Organização Mundial da Saúde foram sendo mais disseminadas. Porque é isso, né, gente? Todo mundo precisa de companhia. Quando a gente fala da experiência do parto, um dos achados do meu trabalho de mestrado foi isso. O parto, quando ele é acompanhado por uma pessoa afinada às necessidades dessa mulher, uma pessoa que pode ofertar esse cuidado suficientemente bom, ele pode sim ser uma experiência integradora para essa mulher. E aí vem um exemplo que eu estava usando lá no começo do nosso bate-papo, de uma paciente minha, gente, que foi falar da experiência do parto dela no aniversário de 6 anos da filha. Vejam que interessante. Ela me disse, olha, minha filha está fazendo 6 anos agora, e eu me lembro como se fosse ontem da experiência do parto.
da proximidade que eu e meu marido tivemos naquela experiência, do quanto que a gente se vinculou, do quanto que a gente se uniu, do quanto que a equipe foi gentil comigo, do quanto que a doula lá que ela tinha contratado, no momento onde ela estava num lugar, assim, de muito controle mesmo, e a gente sabe que o parto é sobre conseguir sair do controle, para deixar esse corpo, né, fluir. A doula não fazia grandes intervenções, apenas dizia, respira fundo, relaxa, eu tô aqui, pode soltar, sua bebê tá bem, você tá bem. Isso, gente, é traduzir experiências. Isso é que o Winnicott chama de apresentar o mundo em pequenas doses. Olha, agora você está entrando em tal fase do trabalho de parto, isso vai acontecer, isso aqui pode te ajudar. Você quer tentar ou você não quer tentar? Você pode escolher o que você quer. Então, tem mulheres que gostam de mais toque, de mais massagem, de mais presença física mesmo, né? De mais handling em termos winnicottianos. E tem mulher que não, eu preciso ficar quieta aqui no meu canto, meio que na minha toca, na minha bolha, para poder entrar aqui na Partolândia, e eu não quero interferências, eu não quero interrupções. Eu quero me conectar com o meu corpo, sem interferências externas. E tem mulheres que falam isso mesmo, não toca em mim, eu não quero. E aí um acompanhante despreparado pode pensar só no manual, né? Ah, não, mas eu li aqui que tem que fazer massagem para reduzir a dor. E não, gente, o ponto é justamente esse. Você tem que ouvir a mulher, a necessidade dela, o que ela precisa. E isso é no 1 a 1. Tem um texto do Winnicott. Pode falar, Carol. Pode falar. Não, é que assim, eu vou sair um pouquinho do tema, mas eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Não sei, acho que não vai sair no fim das contas. Tem um texto do Winnicott que ele fala, eu não vou lembrar agora qual texto é, mas de um bebê que sai de um ambiente de uma instituição de acolhimento e vai, né, ser adotado por uma família, e que aquela família vai percebendo que a melhor forma dele ser amamentado não era no colo, não era no berço, né? Eu não lembro se era numa mesa ou era no chão, sem nada fofinho, sem nada acolhedor, né? Nesse sentido de acolhedor pra gente. Provavelmente, porque ele estava numa instituição de acolhimento que vamos falar da realidade, não necessariamente poderia ter sempre alguém ali acolhendo, dando o leite no colo, e que a mãe que ele estava contando percebeu que para aquele bebê, com as necessidades dele, aquele era o ambiente suficientemente bom para aquele momento. Depois pôde desenvolver de uma outra forma, mas que eu acho que esse é um exemplo que mostra o quanto que o suficientemente bom tá no sujeito, né? Não no acompanhante, no cuidador. Não é protocolar, né? Como a Lídia estava dizendo. E isso, acho que a gente estava pensando coisas parecidas, porque o que eu estava pensando aqui é que pode ser que esse acompanhante fique ele tanto no sentido, não, mas eu li que tem que fazer massagem, então eu vou fazer massagem, como também possa estar muito autocentrado e ficar, nossa, ela falou que quer ficar sem encostar, quer dizer que ela está me rejeitando. Exato. Como essa mãe também, se não tivesse sintonizada ali com esse bebê, e atenta mesmo, pode sentir, nossa, ele está rejeitando o meu colo. Exato. Por isso que é tão importante a gente poder falar sobre isso, né, gente? Desmistificar as coisas, trabalhar nas fantasias de cada um, porque as fantasias estão a todo vapor, né? Principalmente no momento do parto. E vocês falando, né, a gente trabalhando aqui sobre o tipo de cuidado que cada um precisa, seja o nosso paciente, seja o bebê, ou seja a parturiente, eu me lembrei que a minha professora, a Tânia Granato, que foi minha orientadora aí por toda a minha graduação e no mestrado, ela desenvolveu uma metáfora muito bonita, que ela intitulou de metáfora do jardineiro, que os nossos pacientes, e que essas mulheres, né, que estão aí nesse momento tão vulnerável, são como flores do jardim. A gente não cuida de um cacto do mesmo jeito que a gente cuida de uma orquídea, de uma roseira, ou de um pé de fruta, né, ou de qualquer outra coisa. E do mesmo jeito que cada plantinha precisa de mais ou menos adubo, mais ou menos água, mais ou menos sol, mais ou menos exposição ao ar livre, assim são os nossos pacientes, assim são as parturientes. Por isso que o analista, ele acaba sendo meio jardineiro mesmo, nesse trabalho, né, de pensar o que é que cada plantinha precisa. E eu acho isso muito bonito, eu acho que isso traduz a teoria winnicottiana de um jeito muito poético, porque não é isso que a gente faz na clínica todo dia, né, gente? Tem pacientes que a gente brinca mais, que a gente é mais espontâneo, que a gente dá mais risada, que a gente faz piada. Tem pacientes que a gente já sente que precisa de uma outra coisa, que ainda não chegou nesse momento do brincar,
que ainda precisa de um outro tipo de cuidado. Tem pacientes que a gente se sente mais livre para algumas intervenções, outros a gente já pensa, não, isso aqui eu acho que ele ainda não está pronto, que ele ainda não vai aguentar, que ele ainda não consegue entrar em contato com isso. Assim é a parturiente. Por isso que, de novo, eu insisto na tecla, o melhor acompanhante é o acompanhante mais sintonizado com as necessidades da mulher. E o psicólogo nessa cena vem como esse tradutor também, né, de, não sei se é bem isso que ela precisa, vamos tentar uma outra coisa. É claro, né, gente, que a gente precisa sempre lembrar que existe uma cena ali na cena do parto que acaba sendo um pouco hierárquica ainda hoje. Não estou dizendo que isso é certo, tá? Pelo contrário. Mas estou dizendo que essa hierarquia existe. Então, é muito importante que quem também entra nessa cena, seja o psicólogo, seja a doula ou algum outro profissional, lembre-se de ser muito sutil, muito cuidadoso, para não ultrapassar esse limite que é posto quando o médico diz, não, chegou no limite. Tem uma necessidade concreta aqui de saúde, esse bebê está em risco, essa mulher está em risco, a gente precisa fazer uma outra coisa. A gente nunca pode ultrapassar, nesse sentido, né, esse tipo de saber também, porque daí a gente está lidando com situações concretas da vida, né, isso escapa já da nossa cena. Muito importante isso, né? Porque não é para ser uma competição, né? Entre qual saber que é melhor ou pior. É sobre unir forças, né? E o diálogo entre a psicologia e a medicina é relativamente novo. Todas nós sabemos, né, principalmente nós que adentramos aí no cenário hospitalar, vocês na residência, eu também aqui na minha experiência pessoal, a gente sabe que por muito tempo não teve conversa, né, o psicólogo ele foi muito desqualificado, um saber muito abstrato, né, o que esse cara tá falando, né, o que essa menina tá falando, para que isso, vamos logo fazer o que tem que ser feito. E aí a psicologia, a duras penas, vem ocupando cada vez mais espaço no hospital. Acho que a pandemia, por um lado, contribuiu também com esse tipo de integração da equipe, né? Agora a gente tem que unir forças, estratégia de sobrevivências. Então, vamos pensar juntos em como melhor atender essas pessoas. Muito importante que tem sido constatar isso, acho que falar isso, assim, acho que não sei se faz sentido, mas eu tenho a sensação de que a gente falar essas frases, assim como você acabou de dizer, assim, bem afirmativa, e não no sentido positivo, de uma afirmação, sabe? Meio que fortalece a ideia, porque eu estava dando supervisão, na época que eu estava dando aula, eu dava supervisão de psicologia hospitalar. E aí um dos lugares em que esses alunos estavam inseridos era na maternidade, na área da maternidade. E olha que interessante, né? Tinha muita dificuldade em acessar alguns núcleos de serviço lá dentro, em específico. As salas de parto também não eram autorizadas, mas tinha também muita procura, sabe? Eu acho que a equipe estava muito sensível, assim, sabe o que é difícil? Tem um pouco, assim, de taxar algumas mães como mais difíceis, isso acontece em todo ambiente hospitalar, tem paciente difícil para a equipe, mas eles solicitavam muito o atendimento. E o que eu estava lembrando aqui é que uma outra área era a área da clínica médica e outra da clínica cirúrgica. E na clínica cirúrgica, como é tudo um pouco, tendencialmente um pouco mais rápido, era muito pouco solicitado. Sabe, era muito pouco espaço, assim, era tudo muito assim. E aí, o que eu fiquei pensando, não sei nem se faz sentido, assim, foi uma coisa que veio na minha cabeça agora, te ouvindo e lembrando essas coisas todas, é o tanto que se a gente tratar o parto como cirurgia, vai ter menos espaço. É ali, vai, faz o procedimento, vai embora, né? E é muito duro e muito, assim, impessoal. E se a gente puder olhar para o parto como uma experiência maior, que não é só a hora que nasce e pronto, né? E mesmo que essa hora seja super importante, talvez tenha mais espaço para pensar isso tudo junto com a equipe. Perfeito, Carol. Isso me faz pensar que o parto, ele não é um evento médico, ele é um evento humano, né? Ele é um evento familiar, ele é um evento potencialmente integrador da experiência. E eu acho, gente, que a gente passou aí por anos, né, e talvez até estejamos ainda um pouco nesse processo, do parto ser visto como um modelo 100% médico, justamente pela nossa história de assistência ao parto. Então, quando a gente pensa lá nos primórdios, né, dos primeiros partos que ocorreram, era um evento 100% familiar, ainda não tinha essa especialização da obstetrícia,
Os partos, eles eram feitos por parteiras, sempre mulheres, sempre com outras mulheres ao redor. Não sei se vocês já leram ou viram a série O Conto de Aia, mas tem uma cena que mostra isso, né? A Aia lá parindo e todas as mulheres em volta. Quando a gente pega as fotos, né, nos registros históricos de como era o parto domiciliar naquela época, era isso mesmo. Eram várias mulheres em volta, uma parteira, e o médico, ele só era chamado quando algo não ia bem, ou quando a mãe estava em risco, ou quando o bebê estava em risco, que era algo que acontecia com muita frequência, principalmente porque ainda não se tinha conhecimento das medidas de higiene, entre outras coisas, né? Então, o parto era um evento de alto risco. É comum ouvir relatos de que as mulheres já iam para o parto sem saber se iam voltar. As mulheres tinham terror ao parto, porque é isso, eu vou para lá, eu não sei se meus outros filhos vão continuar tendo mãe ou não sei se eu vou viver, não sei se eu vou morrer, não sei se esse bebê vai também vingar, né, que é um termo que usavam muito naquela época, porque é isso, era muito assim, ao acaso. E aí, com o tempo, isso foi indo para o outro oposto, de virar um evento 100% médico, né, com o avanço da medicina, a fim de reduzir a taxa de mortalidade materno-infantil, a medicina acabou se apossando de tudo mesmo. E aqui não é uma crítica, né, é uma compreensão histórica mesmo. Então, vamos levar isso para o hospital. Então, o parto sai da casa, né, deixa de ser domiciliar e passa a ser esse modelo hospitalocêntrico e com tudo que tem direito, né, com todas as intervenções necessárias. E aí entra a cesárea, entra a anestesia, entre outras coisas. Aí mais um tempo se passa e as pessoas falam, não, peraí, mas assim também não dá para ser. A mulher também tem o direito de viver aquela experiência sem estar 100% dopada, podendo lembrar do que aconteceu no dia seguinte, podendo escolher, podendo ser respeitadas. É possível fazer um parto normal de um outro jeito, sem ser esse jeito que envolve tantos riscos para a mãe e para o bebê. Então, a cesárea, ela realmente é bem indicada quando ela tem a função de salvar vidas, mas se não, é possível fazer um parto normal seguro. E aí, essa história de assistência ao parto, ela vai evoluindo, até que hoje a gente vê uma retomada, a tentativa do parto como modelo familiar. Não é à toa que as taxas de parto domiciliar vêm crescendo ao longo do tempo, se eu não me engano, está em torno de 3%. É claro, gente, que vale lembrar que hoje o parto domiciliar é extremamente elitista. Você tem que contratar um neonatologista, você tem que contratar uma doula, uma médica, um pediatra, uma obstetriz, uma enfermeira. Fica lá uma fortuna para você poder parir, né? Então, de novo, sempre tem a parte social implicada nisso. Mas mesmo dentro do hospital, mesmo no contexto do SUS, a lei do acompanhante é uma lei que vem para retomar o parto como um evento mais familiar, para tirar esse foco só no médico, né? Ou como a Carol estava dizendo, vai lá, opera, vai embora, acabou, o parto é isso. Não, o parto é algo mais. O parto é mais do que só parir um bebê, né? Então, acho muito importante poder fazer essa retomada histórica, até para a gente entender por que estamos onde estamos, né? Isso saiu de algum lugar. Faz muito sentido. Acho que sempre que a gente fala aqui de questões históricas, a gente fala muito isso aqui, né? De que vai de um extremo para o outro, né? A gente vai. A busca por fazer uma síntese é muito difícil, né? A gente fica muito numa tese, numa antitese, para tentar chegar numa síntese, né? Perfeito, é isso mesmo. E a gente sabe que a nossa sociedade anda por extremos, né? Sempre em polos opostos. Somos meio cindidos mesmo nesse sentido. Achar esse meio do caminho é muito difícil, né? A gente tenta, claro, enquanto sociedade, mas a gente sabe que antes também de chegar nesse meio do caminho, muitas vezes o que a gente experimenta é isso, né? São os dois opostos, os dois extremos. E principalmente enquanto psicanalistas, a gente sabe que nenhum dos extremos é bom, né, gente? Que o importante é tentar encontrar esse meio do caminho, que é essa experiência que faz sentido na singularidade, na necessidade de cada um, focando no bem-estar físico e emocional dessa mulher, desse bebê, dessa família. Eu acho isso tão bonito, porque, num certo sentido, acho que o meio do caminho ideal a gente nunca chega mesmo, né? Mas só de estar movimentando para tentar buscar ele, parece que já faz muita diferença. Só de eu ter dimensão de que eu estou num polo, que eu posso me movimentar para me aproximar um pouco mais desse lugar de síntese que a Rô está falando, já é um movimento diferente do que ficar naquele polo defendendo com unhas e dentes, né? Já é uma outra coisa. Então, é interessante pensar que a gente pode estar, talvez, nesse lugar. Assim, talvez eu esteja sendo muito otimista. Acho que eu acordei otimista hoje. Mas que a gente está nesse lugar de movimento. Isso, exato. Eu acho que movimento é a palavra, né, Carol? E a gente precisa estar em movimento mesmo,
porque senão as coisas continuam como elas são, seja no cenário onde mulheres e bebês estejam em risco, né, de vida, seja no cenário onde o médico se aposta de tudo e não existe mais subjetividade. Então, vamos caminhando, né, em direção a esse meio do caminho, ainda que ele 100% nunca chegue, né, a gente caminha em direção a ele. E é importante lembrar disso, né, que a gente está falando agora, porque, como eu vinha dizendo, o parto ele tem sido na nossa sociedade muito supervalorizado, não qualquer tipo de parto. O parto normal, sem anestesia, na banheira, com toda uma equipe. E a gente sabe que não são todas as mulheres que têm acesso a isso, e nem todas as mulheres que têm a possibilidade física mesmo, né, de ter esse tipo de parto. Seja porque tem uma gestação de alto risco, seja porque intercorrências aconteceram. E o que a gente vem se deparando na clínica são de mulheres totalmente sobrecarregadas com esses ideais contemporâneos, que começa lá na gestação, né, do tipo de grávida ideal, a grávida que vai para o Pilates, que vai para academia, que tem apoio nutricional, que faz sei lá quantas mil coisas, depois a mulher que pare desse jeito, né, normal, na banheira, sem anestesia, sem intervenções, né, e depois a puérpera... cachorro do lado. Exato. A puérpera é maravilhosa, que amamenta em livre demanda por 2 anos, né? Só de amamentação materna exclusiva. A gente sabe, né, gente, que não é à toa que existe uma campanha de conscientização da amamentação. E tudo bem, isso é extremamente importante, isso aqui não deve nem ser discutido. O que acontece é que, mais uma vez, o tiro acaba saindo pela culatra. O que a gente acaba vendo são mulheres extremamente sobrecarregadas com a amamentação. Eu tenho um exemplo na clínica, né, já tive outros até parecidos com esse, de mulheres cuja amamentação pela via, né, do peito em livre demanda não funciona, o bebê está perdendo peso e se continua insistindo nesse cenário onde nem ela, nem o bebê estão se satisfazendo nessa experiência, mas por conta do ideal contemporâneo de que isso é o melhor, é o mais saudável para a mãe e para o bebê, é preciso insistir até, sabe-se lá Deus quando, né, qual que é esse limite. Então, veja, amamentar, parir, não é só sobre a parte fisiológica, ou em termos de amamentação, né, não é só sobre a parte nutricional. Existe esse outro lado, esse lado da experiência emocional. E isso também precisa ser levado em consideração. Então, de novo, não são só os protocolos, é a experiência da mulher naquela situação, a experiência dela e do bebê. É para isso que a psicanálise precisa colocar luz. É nisso que precisa ser o nosso foco. O quão satisfatória está sendo essa experiência. O quanto que está sendo enriquecedor para essa dupla e não desagregador, né? Mas sabe o que eu penso? Que é um tema tão complexo, né? Que a gente foi abrindo tantas caixinhas, abas, que eu penso que assim é a forma que a gente muitas vezes lida, né? Quando a gente depara com algo que é muito complexo, a gente se refugia em padrões, em caixas, em regras, né? Nesse extremo ou no outro extremo. Talvez o nosso trabalho também seja de oferecer apoio para que todos os envolvidos nesse processo, e todos nós estamos de alguma forma, né, que a gente está falando, pode ser alguém muito próximo, pode ser alguém da família, pode ser de alguma forma enquanto comunidade, que a gente possa oferecer esse apoio para pensar essas coisas complexas, para se aproximar da complexidade. Perfeito, perfeito. Eu penso que se a gente pudesse fazer uma pergunta, né, de quem que o psicanalista cuida na cena do parto, a gente pode olhar isso sobre vários pontos de vista. A gente pode cuidar dessa equipe de saúde, que também é sobrecarregada pelo modelo, né, de saúde que a gente tem hoje. A gente pode olhar para o parturiente, a gente pode olhar para o acompanhante, a gente pode olhar para o bebê. Então, tem tantas figuras, né, que a gente pode olhar nessa cena, que o ponto é, vamos começar de algum lugar e vamos fazendo alguma coisa. Porque todo mundo precisa de escuta, né, gente? Todo mundo precisa de cuidado. Bom, acho que é com esse sentimento de que conversa boa, que dava para continuar, que a gente vai para a caixa de Pandora. Vamos pensar em indicações para a gente continuar pensando sobre esse assunto. O que você tem para a gente, Lídia? Eu pensei em 2 indicações. A primeira é o livro Nascer Sorrindo, que mostra, então, uma proposta de um nascimento mais humanizado, né, um médico que se dedicou aí, que se debruçou a um método de nascimento mais acolhedor, que a gente sabe, né, gente, que voltando ao modelo hospitalocêntrico, o bebê nasce e vem um monte de intervenção. É aspirado, é sugado, é pesado, é isso, é aquilo.
E nesse livro, Nascer Sorrindo, se propõe uma nova forma de receber esses bebês ao mundo, para que o nascimento seja uma experiência mais integradora para eles também. E também queria tomar a liberdade de indicar minha dissertação de mestrado, que é pública, né, está disponível aí no Google, é intitulada Parto Acompanhado, a experiência de parturientes e acompanhantes, ou pelo meu nome também, Maria Lídia Muzardo, também é possível acessar. Lá tem todos os relatos dos casais que eu entrevistei, o que a gente pensou a partir de cada relato, a partir da análise winnicottiana. Então, acho que para quem se interessa pelo tema, pode contribuir aí com bastante literatura para se aprofundar nos assuntos. A gente até tinha conversado antes de começar aqui, né? Tinha pedido licença para a Lídia, para a gente pegar algumas partes, né, do trabalho dela e enviar para os nossos apoiadores do Catarse, que recebem quinzenalmente newsletter com aprofundamento do tema do episódio. Então, com certeza, aí nossos apoiadores vão receber esse documento, esse trabalho. E para quem não sabe, né, o Catarse é um nosso projeto, o Catarse é um site de financiamento coletivo e o podcast está lá como um dos projetos que estão lá dentro do Catarse, em que a gente tem apoiadores que contribuem, cada um contribui com o valor que pode, né? E com isso recebem recompensas, como a newsletter, caneca. Quem tá aí no YouTube vendo, nós temos três modelos de caneca. Sim, 2 estão aqui. Tem um aqui, né? O antigo. É verdade, o terceiro nosso primeiro. Que linda, primeiro logo. Então, a gente não pode deixar de também agradecer a todas as pessoas que nos apoiam pelo Catarse. E eles vão receber o trabalho da Lídia. Sim. E você, Carol, o que você tem de indicações? Tem um tanto de documentário bonito que a gente já teve acesso, né, sobre o nascimento, sobre o bebê, e aí o que eu queria indicar é o que chama O Começo da Vida. Se não me engano, é da Netflix que ele tá, e é muito bonito, tem o site, a gente chegou a falar uma vez desse documentário. Na verdade, ele virou uma série, né? E eu lembro da gente postar o site no Instagram, não sei se você lembra, Rô, da gente postar o descendo, assim, né, o videozinho, porque o site é muito interessante, ele é interativo e tudo mais. Queria indicar isso. E eu lembrei de uma coisa durante nossa conversa, que é a cena do parto dos trigêmeos de This Is Us, que é logo no comecinho da série. Essa série também é outra que aparece aqui o tempo inteiro, e não à toa, né, porque ela é muito maravilhosa. E eu queria comentar, assim, que eu achei, assim, tem muita coisa que acontece ali, uma cena que é voltada algumas vezes, principalmente no começo da série, né, então tem algo triste que acontece ali também, mas tem algo muito bonito que vai acontecendo junto, então tem um bebê que é perdido, mas tem um bebê que é encontrado, e tem a experiência da mãe, né, da Rebecca lá, e do Jack junto, e um médico muito humanizado, um médico muito interessante. Então, assim, é uma experiência bonita de assistir. E eu queria indicar um livro que eu terminei de ler recentemente, que chama Véspera, da Carla Madeira, e por 2 motivos. Um é que tem uma cena também de parto super bonita de um casal completamente dessintonizado, mas que ele tem alguns momentos de sintonia, e uma frase que a autora usa muito é se ele fosse sempre assim, ela o teria amado, sabe? E a cena de parto é uma dessas cenas, é muito interessante, assim, ver eles dois conectados, para além dos bebês, são gêmeos que nascem. E o outro motivo é que a história base é a história de 2 gêmeos, 2 meninos gêmeos, e um deles, pelo menos dentro do meu entendimento da história, não nasceu. É a história de um bebê e depois um homem, né, que não nasceu. Uhum. E, enfim, né, queria deixar essas indicações. Esse livro é muito bom, viu? Ele é doído, mas ele é muito bom. E você, Rô? Sabe o que eu fiquei pensando, né, que o médico também, né, que consegue estar ali não só como médico, mas de uma forma humana, ele pode ser integrado na vida da família, porque o This Is Us é isso, né? O médico, ele passa a ser ali vários momentos da vida, né, da família. Uhum. Ele volta, é referência, né? Vira referência. É mais uma pessoa para somar, né? Não só pro parto, mas para a vida. Eu pensei em 2 indicações. Uma é um pouco mais difícil de assistir, e a outra é mais gostosa, porque um é o documentário Renascimento do Parto, que eu acho extremamente importante. Eu já vi em vários contextos há muito tempo já,
tanto na residência, acho que quanto na faculdade, que a gente viu também, que fala muito assim da questão das invasões que acontecem na cesárea. Acho que tem muito esse viés, né, da gente olhar para o parto humanizado, parto normal. Mas eu falei que tem cenas porque mostram, né, cenas mesmo do parto que eu já ouvi algumas pessoas dizendo, nossa, muito angustiante de assistir. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar sobre várias coisas que ele traz para pensar, para discutir, questões de saúde pública. Já não é tão recente, já tem alguns anos, mas acho que vocês encontram no YouTube, deve estar disponível no YouTube. E trouxe como uma outra indicação, aí já é um vídeo que eu achei muito gostoso de assistir. Tem um estudo que a gente entrou em contato, eu vou até entrar aqui para ver o nome da pessoa, que eles citam o trabalho da Sonia Rostel, não sei se é assim que fala, ela é francesa. Ela desenvolveu um banho específico para bebês que proporciona... Deixa eu voltar aqui. Ela desenvolveu um banho específico para bebês recém-nascidos que proporciona essa ideia da continuidade do nascimento, né? De que possa ter ali o handling, acho que principalmente o handling. E aí tem vídeo no YouTube que mostra esse banho que ela faz e como é gostoso ver aquela experiência, assim, o bebezinho tão petitico e ela banha ele na água, fica só a boquinha para cima, assim, então ele fica ali naquele meio aquoso, né, para poder fazer essa transição também, né, do parto, do meio em que ele estava para o meio terrestre e de uma forma tão cuidadosa, é gostoso de assistir, assim, é super relaxante. Eu vou colocar, a gente vai colocar também lá no YouTube, no nosso Instagram, o link do YouTube para vocês poderem assistir. Então, quem aguentar ver o primeiro, depois pode assistir esse outro. Venham ser frescos. E para quem não sabe, né, a gente tá lá no Instagram, na @DesculpaOAudioLongo, no YouTube também, nos todos os sites, todos os nossos lugares, é só procurar por Desculpa o Áudio Longo que vocês nos encontram, e a gente gosta muito quando vocês aparecem por lá para conversar com a gente, para estender essa troca que a gente começa aqui, né, com o episódio. É isso, a gente queria te agradecer muito, Lídia, por estar aqui com a gente, desde o começo, tão amorosa, contato gostoso que foi ter com você. Obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade de falar desse tema que me é muito caro, né, que eu gosto muito, e achei que foi uma conversa muito gostosa, nem vi o tempo passar. Que bom. Que bom, a gente fica feliz em ouvir isso. Foi muito enriquecedor mesmo, Lídia. Acho que até assim, da gente pensar, né, o roteiro, conversar antes, ir se sensibilizando com o assunto, te ouvir, faz pensar a vida, né, por esse viés do nascimento, fez surgir as indicações que surgiram dentro da gente, assim. Muito obrigada mesmo por proporcionar isso para nós. Sim. Obrigada a vocês. Seja bem-vinda sempre aqui. Sim. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia e Terezinha. O áudio e o vídeo desse episódio foram editados por Guilherme Martins Pereira Alves, o roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida, a revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves, e a montagem do episódio e a edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente com a gente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!